Irmãos, eu gostaria de convidá-los, por bondade, para abrirmos a palavra de Deus em Tiago, capítulo de número 5, versículo de número 7. Tiago, capítulo 5, versículo de número 7. Enquanto você encontra esta porção bíblica, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Haroldo, pelo convite, pastor, a oportunidade. Deus abençoe em nome de Jesus. Pastor Sérgio Luiz da Cunha, Deus abençoe. Responsável pela Secretaria de Missões. Todos os obreiros da Casa do Senhor. Pastor Sérgio Baialva, que esteve aqui pregando nessa tarde uma bênção. Pastor Aoki, que esteve conosco, a sua família ontem nos abençoando. Deus abençoe. Pastor Sérgio Takahashi, todos os obreiros da Casa do Senhor. Irmãos, eu sei falando conosco de uma forma toda especial. Graças a Deus. Eu gostaria de compartilhar a partir deste texto algo que Jesus tem gerado no meu coração. Glória a Deus. E mesmo sentado como todos se encontram, é um texto maravilhoso. Está escrito a partir do versículo 7 do capítulo 5 de Tiago. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. E eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória. Meus irmãos, eu gostaria de, nos minutos que disponho, compartilhar a respeito da perseverança na vida dos missionários. A perseverança na vida dos servos de Deus. O texto que nós fizemos leitura, do versículo 7 ao versículo 11, nós encontramos algumas vezes Tiago repetindo a respeito da perseverança. Na minha tradução fala paciência, mas a palavra no seu original é macrotomia, que traz a ideia de não perder o ânimo, de perseverança contínua, de sofrer infortúnios e aborrecimento, constância, firmeza e perseverança. Esse é o significado que nós encontramos para essa palavra na Bíblia Sagrada. Constância, firmeza. E na língua portuguesa, no nosso dicionário, perseverança significa conservar-se firme, constante em, persistir, não ceder, permanecer, perdurar. E o antônimo, o sentido oposto de perseverar, é ser interrompido, é cessar, parar. Eu gostaria de citar alguns exemplos bíblicos para os irmãos a respeito de perseverança. Pessoas, homens de Deus, que perseveraram em servir ao Senhor. O primeiro exemplo que cito se encontra em Gênesis capítulo 12, versículo de número 4. Quando Abraão ele sai de Harã, ele tinha 75 anos de idade, com uma promessa gloriosa de Deus de ser pai de nações.
o tempo se passou. Em Gênesis capítulo 21, em versículo de número 5, a Bíblia vai dizer que quando esta promessa se cumpre, Abraão, ele já tinha 100 anos de idade quando nasce o seu filho Isaque. A sua esposa Rebeca, a sua esposa Sara, ela já estava com 90 anos. Fazendo a conta, 100 menos 75, passaram-se 25 anos de espera. 25 anos de paciência e perseverança. Mas o Deus que é fiel, o Deus do impossível, Ele cumpriu a sua promessa. Houve um processo, houve acertos, houve erros, mas nós encontramos Abraão perseverando. Nós encontramos equívoco na vida deste homem de Deus, mas ele não interrompeu o processo. Ele continuou servindo ao Senhor. Ele continuou ao longo da sua vida construindo altares, invocando o nome do Senhor, até que chegou o momento em que o Senhor cumpre na vida deste casal esta promessa gloriosa. Mas houve um tempo de espera, houve um tempo de perseverança. E o texto que nós fizemos a leitura, Tiago, ele vai dizer: meus irmãos, tomai por modelo, sigam o exemplo dos profetas que falaram em nome do Senhor e suportaram sofrimentos. Nós olhamos para o cumprimento da promessa de Deus, alegria, o filho do sorriso da velhice, uma bênção extraordinária, mas houve um processo de perseverança. Eu sei que estou ministrando nesta noite para homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças que têm chamada de Deus e tem promessa de Deus na sua vida, mas um dos elementos fundamentais para nós herdarmos a promessa de Deus é perseverança. Precisamos continuar, porque em algum momento da nossa caminhada, o milagre de Deus vai acontecer. Aleluia! O improvável aconteceu. Aquele casal envelhecido, Deus os abençoou e trouxe riso para a família. Outro exemplo bíblico que gostaria de citar nesta noite é José. Gênesis capítulo 37, versículo 2, diz que ele tinha 17 anos de idade quando apacentava as ovelhas com seus irmãos. Gênesis capítulo 41, do 38 ao 46, quando José se apresenta diante da face de Faraó, o rei do Egito, ele já tinha os seus 30 anos de idade. E nós, fazendo a conta, 30 menos 17, 13 anos se passaram, desde que ele havia tido o sonho e a revelação de Deus. 13 anos, mais 7 anos de fartura, mais 2 anos de fome, ou seja, desde que ele teve a promessa, a revelação de Deus, passaram-se 22 anos de situações difíceis, de situações extremas, de traição, de angústia, de sofrimento, mas ele perseverou. 22 anos de perseverança. E o que acontece? O milagre de Deus. Deus opera o milagre. E no capítulo 45, nós encontramos José se revelando aos seus irmãos. A profecia, a revelação de Deus se cumpriu. Mas teve um tempo para que isso acontecesse na vida de José. Terceiro exemplo que gostaria de citar se encontra em Josué capítulo 14, versículo de número 6 ao versículo de número 15. Josué capítulo de número 14,
versículo 6 ao versículo de número 15. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura deste texto da palavra de Deus. Josué capítulo 14, versículo de número 6. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Versículo 7 do capítulo 14 de Josué. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta como sentia no meu coração. Versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Agora, pois, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de quantos anos? Ele recebeu essa promessa com quantos anos de idade? Quantos anos se passaram? 45 anos. Ele estava com a idade de 85 anos. E no versículo de número 11, Paulo ele vai dizer que ainda que o nosso exterior se corrompa, o processo natural do envelhecimento, é possível acontecer um milagre no nosso interior. E aqui no versículo 11, com 85 anos de idade, e ainda hoje, estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Ou seja, o mesmo vigor espiritual de quando ele tinha 40 anos de idade. O seu exterior se corrompeu, 85 anos, mas o seu homem interior estava renovado através da gloriosa presença de Deus. E ele ainda continuava esperando o cumprimento da promessa de Deus em sua vida. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra, e para entrar e para sair, diz a palavra do Senhor. E por causa da perseverança de Caleb, por confiar no Senhor, de ver os anos chegando e a promessa não se concretizando, ele não desistiu, ele não parou, ele não interrompeu o processo, ele continua perseverando no Senhor. E debaixo deste céu existe um tempo determinado para todas as coisas, e chegou o tempo determinado para que Caleb recebesse a parte da sua herança. Aleluia! Eu gostaria de mais um exemplo bíblico. Daniel capítulo 1, versículo de número 4 ao versículo de número 9. Daniel foi deportado para a Babilônia aproximadamente no ano 605 a.C. Capítulo 1, versículo de número 4 diz que ele era jovem. Um jovem longe dos seus pais para poder orientá-lo. E naquela situação que ele estava vivendo, ele sofria uma terrível pressão de aculturamento, ou seja, queriam que Daniel esquecesse do seu Deus
e vivesse como um babilônio. A pressão era terrível. Santo Deus. E nós vemos o texto sagrado, capítulo 1, versículo 7, que mudaram o nome de Daniel e de seus 3 amigos. Daniel significa Deus é meu juiz, e mudaram o seu nome para Beltesazar, que significa Bel, Deus principal da Babilônia, proteja sua vida. Essa era a situação que este jovem estava vivendo, longe da sua família, com lembranças de Jerusalém, o templo destruído, sem o serviço dos sacerdotes, uma pressão inimaginável. Ele olhava à sua volta os seus compatriotas e ele enxergava desânimo. O Salmo de número 137, aqueles que nos levaram cativos, eles pediam que cantássemos os cânticos de Sião, mas a harpa estava dependurada no salgueiro dos judeus. E neste cenário, a palavra de Deus, ela nos mostra que Daniel, ele continua servindo ao Senhor. Ele persevera em servir a Deus naquele cenário pagão. Ele não desiste do Senhor. E o que acontece? O milagre de Deus, aleluia. No capítulo 1, e versículo 17, a palavra de Deus vai dizer: ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel Deus deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, depois dos 3 anos cursando a melhor faculdade do mundo da época, na Babilônia, então esses jovens são trazidos à presença do rei. O chefe dos eunucos trouxe diante de Nabucodonosor. Versículo 19: e o rei falou com eles, e entre todos eles não acharam outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, por isso permaneceram diante do rei. Versículo 20: e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Aleluia! Oh glória! Irmãos, o milagre acontece na vida de quem persevera em servir ao Senhor. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. A situação era desfavorável também para Daniel, mas ele firma um propósito no seu coração, de na Babilônia ele continuar servindo ao Senhor, continuar sendo um crente na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele recusa comer das comidas do rei, e ele vai por um outro caminho, diferente do que os outros andavam, para que ele chegasse às maiores posições na Babilônia. Ele foi levado à melhor faculdade, e ele já sairia dali com emprego garantido no maior escalão, para ser um funcionário público. Mas ele vai por um outro caminho. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus abençoou Daniel, e ele se torna o primeiro ministro da Babilônia. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Irmãos, eu fiquei assim tão maravilhado, que no capítulo 1 e no versículo de número 21, a palavra de Deus no livro de Daniel, ela vai nos mostrar que ele atravessou os 70 anos de cativeiro com uma vida limpa diante de Deus e diante dos homens. Ele chegou jovem na Babilônia, mas continuou sendo crente na pessoa do nosso Deus. Ele foi promovido e continuou sendo um servo de Deus. E chegou até Ciro Persa, que emite o edito
para que os judeus voltassem para a reconstrução de Jerusalém. Ele viu os judeus sendo levados cativos e as lágrimas de Israel, mas por causa da sua perseverança em servir ao Senhor, ele também viu a leva de judeus voltarem para reconstruir Jerusalém. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Ele viu, meus irmãos, esse império mundial destruir a cidade, destruir o templo e levar cativo o povo de Israel. Mas ele também viu a queda da Babilônia. A Babilônia caiu, mas por causa da perseverança de Daniel, levantou Belsazar, levantou Dário, ele continua sendo um homem de Deus dentro da Babilônia. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Aleluia! Por causa da sua perseverança, observem, o Salmo 137, ele olha para os seus irmãos em desânimo, mas ele sabia que junto aos rios Quebar, ali estava Ezequiel, que havia profetizado: Deus abrirá a vossa sepultura e vocês sairão da sepultura. E Daniel, ele viu essa profecia se cumprindo. Deus abriu a sepultura e os judeus saíram da Babilônia e voltaram para a terra de Israel. Que coisa extraordinária! Aleluia, Jesus. Mas não foi só isso. No capítulo 9 de Daniel, através da revelação de Deus, ele viu os últimos dias da humanidade sobre a terra. Ele viu o que vai acontecer nas 70 semanas de Daniel. Por causa da sua perseverança, eu gostaria de encerrar o último exemplo bíblico, o Senhor Jesus. Mateus capítulo de número 4. Mateus capítulo de número 4. Um texto também bastante conhecido de todos os irmãos. Mateus capítulo 4 vai dizer, na epígrafe da minha Bíblia, a tentação de Jesus. Capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 11. Nós encontramos os ataques de Satanás contra o Senhor Jesus. Mas todas as respostas de Cristo está escrito. No versículo 4, no versículo 7, no versículo 10, Jesus responde: está escrito. Ele persevera servindo ao Senhor. Ele vence a tentação. E no versículo 11, irmãos, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Quando nós perseveramos em servir ao Senhor, Deus enviará os recursos espirituais. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós vemos, ou nós acabamos de ver, exemplos bíblicos de pessoas que perseveraram.
Pessoas que não desistiram de servir ao Senhor em meio a processo de dor. E todos os textos que eu fiz menção aos irmãos, Deus recompensou. Deus abençoou aqueles que perseveraram. E nós temos diante de nós uma missão: ir de fazer discípulos em todas as nações. Para nós vivermos os milagres de Deus, é necessário perseverança. Aleluia! Aleluia, Jesus. É necessário nós continuarmos. Eu acredito não ser fácil, porque João 16:33, Jesus já deixou claro: nós teremos aflições, nós passaremos por muitas dificuldades, mas a graça maravilhosa de Jesus e a sua presença nos foi garantida. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Aleluia, Jesus. Aleluia! Aleluias. Nós precisamos perseverar em servir ao Senhor. Aleluia! É possível vencer a tentação. Busque a Jesus, se encha do Espírito Santo, porque depois desta aprovação virá a bênção de Deus para a sua vida. Aleluia! Aleluia, Jesus. Existem recursos inesgotáveis no Senhor. Aleluia! Aleluia, Jesus. E para encerrar, eu gostaria apenas de citar um exemplo de perseverança de nossos dias. Adoniram Judson chegou na Birmânia, hoje Mianmar. A Birmânia era um lugar hostil e totalmente inacessível ao Evangelho. William Carey, pai das missões modernas na Índia, ele disse para o seu amigo Adoniram Judson que ele não fosse àquele lugar, porque todos os missionários antes dele haviam sido mortos ou fugiram de lá. Mas Adoniram Judson e sua esposa, eles foram para este lugar, para a Birmânia. E passaram-se 5 anos e meio antes deles fazerem o primeiro culto para o povo. E no mesmo ano, ou seja, depois de aproximadamente 6 anos, é que eles batizam o primeiro convertido na Birmânia. Apesar de cientes da ordem do rei de que ninguém poderia mudar de crença sem ser condenado à morte. Você consegue observar, irmãos, que é necessário nós termos perseverança. Os textos que eu citei ontem, um pastor que hoje citou Ageu, que ele profetiza e o povo já volta para trabalhar e fazer a obra do Senhor. Mas os textos que nós vimos, foi necessário continuar servindo a Deus e olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, em meio à dor, em meio às lágrimas, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando. Às vezes nós levaremos a semente andando, às vezes estaremos chorando, mas continuaremos com uma preciosa semente da palavra de Deus sendo semeada. Aleluia! Aleluia, Jesus. Aleluias. No começo do trabalho na Birmânia, Judson concebeu a ideia de evangelizar por fim todo o país. E a sua maior esperança depois de sua vida era ver uma igreja birmanesa composta de 100 birmaneses salvos e a Bíblia impressa na língua desse país. E no ano da sua morte, havia 63 igrejas e mais de 7.000 batizados, sendo os trabalhos dirigidos por 163 missionários, pastores e auxiliares. Judson perseverou durante 20 anos para completar a maior contribuição que se podia fazer à Birmânia, a tradução da Bíblia inteira na própria língua do povo. As horas que Judson passou
diariamente suplicando a Deus, que dá mais do que tudo que pedimos ou pensamos, não foram perdidas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu creio, glória a Deus. Meus irmãos, nesta noite, a palavra que Deus ele gerou no meu coração: perseveremos em servir ao Senhor. Não interrompa o processo. Continue servindo a Deus pacientemente. Seja perseverante, porque em algum momento da sua trajetória, o milagre de Deus também vai acontecer em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Renove as suas forças nesta 19º Congresso de Missões e continue servindo ao Senhor com alegria. Continue buscando a presença de Deus. Aleluia! Se o fruto do seu trabalho ainda não é visível, não olhe, não ande por aquilo que você está vendo. Olhe para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Aleluia! Não desista, não abandone seu posto, permaneça firme, seja renovado em nome do Senhor Jesus. Sirva ao Senhor, persevere. Você está chorando, chore na presença de Deus. Chore, parece improvável, parece que nada vai acontecer, mas você depende do Deus dos céus, e o Deus dos céus ainda opera milagres e maravilhas, sinais e prodígios. Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória. Aleluia! Aleluia! O que nós precisamos é de perseverança. Aleluia! Perseveremos. Perseveremos em servir ao Senhor. Continuemos no processo. Está doendo, mas Deus está conosco. Deus está conosco. Aleluia! Glória a Deus. E se o Senhor quiser, e se nós vivemos, oh, meus irmãos, nós contemplaremos a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Continue crente na pessoa de Jesus. Continue crente, aleluia. Ainda que alguém possa dizer que isso não vai acontecer, continue crendo no Senhor Jesus. Continue confiando no Senhor, aleluia. Continue se alimentando da palavra de Deus. Continue adorando ao Senhor, porque Ele ainda opera sinais, prodígios e maravilhas, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Aleluia. Eu quero convidar você para se colocar em pé para nós orarmos.